Bom dia, está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News, com informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Estamos diretamente do Rio de Janeiro e para você que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pela sua audiência. Muitas pessoas conseguem emagrecer, mas enfrentam um reganho de peso. Eu converso agora com a médica endocrinologista e metabologista, a doutora Marina Graziadio. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, hoje vamos falar sobre esse tema muito importante com vocês. Doutora, para começar, responde pra gente por que é tão difícil manter o peso perdido depois de emagrecer? Porque perder peso é só a primeira parte desse processo. Quando nós perdemos o peso, o corpo acaba criando mecanismos para tentar reganhar o peso perdido. Então ele vai aumentar a fome, diminuir a saciedade e até diminuir o gasto energético. Por isso que é muito mais difícil manter um peso menor. A gente tem que mudar também a nossa mentalidade, doutora. É importante a gente pensar nisso? Então, com certeza. Eu acho que o principal é encarar a obesidade como uma doença crônica e não que alcancei o peso que eu desejava e agora está resolvido, posso abandonar completamente o tratamento. E por que, o corpo ele parece querer recuperar o peso perdido sempre? Então, eu gosto muito do que a gente chama de teoria do elástico. Quando a pessoa tem um peso durante muito tempo da vida, é como se estivesse na posição, imagina um elástico, é como se estivesse na posição inicial desse elástico. E aí, quando ela tenta perder peso, ela faz dieta, exercício, atividade física e é como se ela puxasse esse elástico para baixo. Só que tem uma parte do nosso cérebro chamada hipotálamo, que é responsável por regular nossa fome, que ela entende que é uma forma de proteção não deixar esse peso ser perdido. Então ela começa a fazer forças para que esse elástico suba novamente. Então aí que ela vai aumentar a fome, diminuir a saciedade, fazer com que a pessoa economize calorias no dia a dia. Por isso que é tão difícil manter o peso perdido. Não é questão de força de vontade, é ir contra um mecanismo do seu próprio corpo. E para quem usou as canetas para emagrecer, é mais difícil manter, doutora? Na verdade, não é. Manter o peso perdido é um desafio para todas as pessoas que conseguem perder o peso, independente do método que elas usarem. O que acontece com as canetas é que elas mascaram alguns mecanismos do organismo que favorecem esse reganho de peso. Então, como por exemplo, a fome. Então, se a pessoa para abruptamente a medicação, sem um planejamento de manutenção, é normal que essa fome volte de uma forma muito intensa. E, consequentemente, ela começará a reganhar o peso. Mas isso não significa que foi a medicação que causou o reganho, mas sim que ela parou de controlar o mecanismo natural do organismo. E nesse caso, então, doutor, o que fazer para evitar o efeito sanfona? O primeiro é o que já conversamos, é encarar a obesidade como uma doença crônica. Não é porque você chegou no seu peso que ela deixou de existir. E também é muito importante que você mantenha os hábitos que você estava tendo enquanto estava perdendo o peso. No meu consultório, eu acho muito interessante fazer uma retirada gradual da medicação. Assim eu consigo testar com o paciente se ele vai conseguir manter com aquela dose ou não. E caso necessário, deixo uma dose de manutenção. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Muito obrigada. Emagrecimento e saúde da mulher 40+. Para falar sobre isso, eu recebo agora no Manhã Melhor a doutora Patrícia Magier, ela que é médica ginecologista. Doutora, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Manhã Melhor. Bom dia, Gui. Nossa, eu estou tão feliz que novamente no Manhã Melhor, esse programa que eu adoro. E na minha cidade, Rio de Janeiro, nesse especial que vocês estão fazendo. Doutora, para começar então, responde pra gente por que o metabolismo das mulheres muda tanto após os 40 anos? Sabe, Gui, vou até falar para vocês que estão assistindo, é uma das coisas que eu mais escuto no meu consultório. As mulheres chegam, doutor, eu faço a mesma coisa e estou engordando. E por que isso acontece? E acontece mesmo, porque depois dos 40 os hormônios começam a mudar e com eles muita coisa muda. O metabolismo fica mais lento, a questão da sensibilidade insulínica, a deposição da gordura visceral, o sono já não é o mesmo. E parece que não é só sobre comer certo ou sobre treinar igual como treinava. Se você não fizer adequações por conta da idade, de alterações que vão acontecendo pelo próprio envelhecimento, você vai realmente sentir que está ganhando peso
e um peso diferente, que é aquela gordura abdominal, a deposição ela é diferente, o corpo da mulher vai deixando de ser aquela coisa de pera, vai virando uma maçã, que a mulher fica assim, parece que eu tô com um corpo de homem, aquela gordura nas costas. Então, realmente, quando elas reclamam comigo, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer mais coisa para conseguir manter o peso, sim. E para perder peso, também tem que ter estratégia. E como os hormônios influenciam essa questão do ganho de peso nessa fase? Então, a gente sabe que a partir dos 40 anos, o primeiro hormônio que ele começa a cair é a testosterona. Com a testosterona, ele é um hormônio anti-inflamatório. A gente sabe que tem mais dificuldade em ganhar massa muscular. A queda da progesterona altera o sono. Então, na verdade, você dormindo mal, você também tem uma produção que fica piorada, porque a testosterona ela é produzida durante a noite. Então, o hormônio impacta diretamente sobre a questão não só da distribuição corporal, mas da questão metabólica. Sabemos também que o colesterol ele começa a aumentar, então a forma de você estar acumulando gordura, ela vai ser forma diferente também. Cheque seus hormônios, que eles podem estar com certeza atrapalhando o seu processo de emagrecimento e a maneira como seu corpo está respondendo a seu estilo de vida, a forma como come, a forma como você treina e a forma como você está formando a sua composição corporal. Agora explica pra gente o tamanho da importância, né, que é a musculação para mulheres 40+. Justamente, a musculação, o músculo, como eu disse, ele é um órgão anti-inflamatório. Ter um banco de músculos, além de nos dar autonomia e liberdade na questão da movimentação, ele é o contrário do tecido de gordura, que é um tecido extremamente inflamado. Sendo dessa maneira que o músculo é um órgão tão importante para o corpo da mulher, eu sempre oriento as minhas pacientes que o melhor exercício é a musculação, porque você precisa da força, através da força muscular vai te dar autonomia, vai te dar liberdade para que você tenha um envelhecimento que seja saudável. Doutora, foi uma honra te receber novamente aqui no Manhã Melhor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Conte sempre comigo, eu adorei participar também. Muitas vezes, a dor no pescoço, nos ombros ou nas costas não vem de um grande trauma. Ela pode vir de uma sobrecarga pequena, repetida todos os dias, como uma mochila pesada, por exemplo. O médico neurocirurgião Dr. Jamil Farhat Neto explica melhor. Vamos entender. Olá, Gui Moreira, e olá para você que está em casa. Hoje eu quero fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar no peso que carrega todos os dias? Pode ser a mochila da escola, a bolsa do trabalho, a mochila com notebook, sacola de academia ou até aquela bolsa grande que vai acumulando um monte de coisas ao longo da semana. Muitas vezes a dor no pescoço, ombros, nas costas não vem de um grande trauma. Pode vir de uma sobrecarga pequena, mas repetida todos os dias. Quando carregamos peso demais, principalmente de um lado só do corpo, a coluna precisa compensar. O ombro sobe, o tronco inclina e a musculatura fica mais contraída e com o tempo aparece a dor. Isso acontece muito com quem carrega a bolsa pesada em um ombro só. Também acontece com crianças e adolescentes que usam mochilas muito pesadas ou mal ajustadas. A mochila ideal deve ser usada nos dois ombros, com as alças bem ajustadas, de forma que ela fique próxima ao corpo e não muito baixa nas costas. Quanto mais longe o peso fica do corpo, maior a sobrecarga para a coluna. Outra dica importante: revisar o que você carrega. Muitas vezes, metade do peso da bolsa são objetos que nem serão usados. E atenção, se a dor no ombro, pescoço ou coluna persiste ou vem acompanhado de formigamento no braço ou na perna, é importante procurar uma avaliação médica. Às vezes uma mudança simples no dia a dia já faz uma grande diferença. Cuidar do que você carrega também é cuidar da sua coluna. Eu fico por aqui, não deixe de acompanhar minhas redes sociais para mais dicas sobre saúde da coluna. A gente se vê na próxima. O laser na proctologia tem revolucionado os tratamentos. A médica coloproctologista, a doutora Priscila Martins, conversa comigo agora. Doutora, bom dia. Bom dia, Gui Moreira. Agradeço o convite do programa Manhã Melhor. Doutora, sobre isso, sobre essa questão do laser, que está revolucionando a questão dos tratamentos na proctologia. Explica pra gente rapidamente como que funciona. A grande inovação, Gui, que trouxe foi a mudança das indicações cirúrgicas que vieram de uma forma muito diferente com a laser cirurgia. O que mudou muito é que a recuperação do paciente mudou. E aí, com isso, o tempo dedicado à cirurgia, por muitas vezes que era,
postergado, que a gente deixava para depois, pedia para o paciente conviver com problemas, conviver com dor, conviver com sangramento, para não parar a vida por muitas vezes e ficar ali tratando de forma conservadora, esticava o tempo cirúrgico e o sofrimento. E com isso, agora, hoje, com a laser cirurgia, com a revolução que trouxe no tratamento, a gente hoje em dia consegue devolver essa qualidade de vida muito mais cedo. Agora, doutora, qual é a vantagem das técnicas minimamente invasivas? A vantagem principal dessas técnicas é que elas são muito menos agressivas. Então, elas respeitam mais o corpo, queima menos, dá menos resposta inflamatória no pós-operatório, e isso facilita muito com que o corpo tenha uma boa recuperação, e isso de uma forma muito mais segura, preservando outras estruturas que muitas vezes estão em volta da onde a gente opera, do tratamento da doença em si. E isso que a gente consegue fazer uma restrição de tratamento de doença sem efeitos ou danos colaterais em coisas que estão próximas ali onde importa o tratamento. Agora, como que é o pós-operatório, então? Com o laser fica mais fácil, é mais rápido também? O pós-operatório é muito mais tranquilo, dói muito menos, a gente nunca pode garantir que vai ser uma cirurgia sem nenhum tipo de dor, porque isso é impossível, mas comparativamente dói muito menos, é uma recuperação muito mais confortável, mais rápida, então o paciente acaba se sentindo mais confortável e retorna muito mais rápido às atividades do dia a dia. E doutora, para quais doenças a técnica é indicada? Essas técnicas novas, de novas tecnologias, elas são empregadas principalmente nas doenças que a gente chama de doenças orificiais. Que doenças são essas? Hemorroida, plicoma, que é um excesso de pele ali na borda do ânus, para cisto pilonidal, para fístula anal, e cada uma tem uma tecnologia diferente, uma indicação diferente e algumas opções de tratamento que são sempre individualizadas na escolha junto com o paciente, dentro do dia a dia do paciente, a gente escolhe a melhor técnica que traga o melhor benefício para o paciente. Agora, muita gente tem dúvida, dói para fazer ou a questão do laser é feito também com anestesia? Como funciona? Também é feito com anestesia, e aí eu brinco muito com meus pacientes que, por ser uma coisa nova, com muita tecnologia, não quer dizer que não seja uma cirurgia. É uma cirurgia, é feito com anestesia e a recuperação é muito melhor, mas requer da mesma forma cuidados, medicação, atenção e seguir o protocolo que a gente passa sempre para os pacientes no pós-operatório. Então é uma revolução, mas não é um milagre, tem que seguir a orientação médica da mesma forma. Muito importante, ótimas informações, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui do Manhã Melhor. Obrigada, Gui. Olá, Gui Moreira. Olá, você que está em casa. O que caracteriza a dor crônica? Pessoal, a dor crônica, ela é aquela dor que dura mais de 3 meses. Diferente da dor aguda, que, por exemplo, você deu uma topada, se machucou, que essa dor aguda ela tem uma função de alertar que algo não está adequado, tem alguma coisa errada. A dor crônica, ela dura mais de 3 meses e muitas vezes a dor ela pode ser a própria doença. Isso daí a gente chama de dor crônica primária. Ou ela pode ser uma dor crônica secundária. A gente tem, por exemplo, uma artrose de joelho e essa artrose de joelho ser a causadora da dor. Quais são as causas mais comuns de dor crônica? No consultório, é bastante comum chegar a causas de enxaqueca, dor lombar, dor na região cervical, dor no joelho e muitas vezes também dor no ombro. Como a dor crônica ela pode afetar a qualidade de vida do paciente. Primeiro ponto, ela pode estar alterando o sono do paciente, ela pode estar alterando o humor. Tudo isso, quando a gente tem esse contexto, o paciente ele precisa procurar um especialista, ele precisa procurar um tratamento adequado. Temos uma gama muito grande de opções de tratamento. Esses tratamentos eles podem ser medicamentosos ou não medicamentosos. Por exemplo, a fisioterapia, atividade física, pilates, acupuntura, tudo isso está dentro de procedimentos que podem ser feitos em pacientes com dor crônica, não utilizando medicamentos. Mas também existe a parte medicamentosa, que aí pode ser medicações via oral, esse paciente pode tomar. Além disso, procedimentos minimamente invasivos, que podem ser feitos no próprio consultório ou até mesmo no centro cirúrgico, a depender da complexidade, com o objetivo de
melhorar a dor desse paciente e reabilitar, consequentemente devolvendo qualidade de vida para esse indivíduo. Exercícios físicos, eles ajudam no controle da dor crônica? Sim. E é importante a gente saber que existe um sistema dentro do corpo que, quando ele é ativado pelo exercício físico, ele serve como um analgésico. Por isso a importância da atividade física no controle da dor. Porém, a gente sabe que ele precisa ser acompanhado por um profissional para que, muitas vezes, o paciente com dor crônica, ele inicia determinadas atividades físicas, porém, inicia de forma errada, muitas vezes, ele desiste de fazer a atividade. Por quê? Porque ele piora esse quadro de dor. A gente chama de um escape de dor. E aí o ideal é que ele seja acompanhado por um profissional para que ele consiga fazer a atividade física. A gente recomenda que seja uma atividade física com uma certa frequência, porém de baixa intensidade, para ativar esse mecanismo de analgesia dentro do corpo. Se você ficou com alguma dúvida, manda um direct para mim no Instagram, vou te responder. Além disso, sobre atendimentos, atendo na capital de Maceió de forma presencial e no formato também online para todo o Brasil. A queda de cabelo afeta homens e mulheres de diferentes idades e pode ter diversas causas. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Ronaldo Pimentel, médico tricologista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. É um grande prazer poder participar desse momento aqui com você. Doutor, para começar, responde pra gente quais são as principais causas da queda de cabelo. Gui, essa é uma pergunta muito importante, né, que eu recebo bastante frequência e, sem dúvidas, a maior causa de queda de cabelo é a genética. Então, na maioria dos casos, os pacientes já chegam com histórico prévio, né, de familiares que já possuem a calvície. Mas também tem outros fatores que contribuem para essa queda de cabelo. Estresse, falta de sono, falta de nutrientes, vitaminas, sempre, sem dúvidas, também contribui para a queda. E quando o transplante capilar ele é indicado? Gui, o transplante é bem indicado quando começa a já incomodar a pessoa. Então, quanto antes a pessoa conseguir procurar ajuda para isso, consegue ter um melhor tratamento. Quando o tratamento clínico não é suficiente para melhorar aquela condição que o paciente se encontra, o transplante capilar é bem indicado. Agora, doutor, quanto tempo leva, para aparecer o resultado do transplante capilar? Boa pergunta, Gui. As pessoas têm pressa, de resultado, de ver aquela evolução, mas é um processo gradual. Então, em média, começa-se a ter um resultado a partir do 3º mês. Porém, eu gosto de falar o seguinte, com 6 meses já tem um resultado bacana, 1 ano já tem um resultado melhor ainda, mas eu gosto a partir de 1 ano e meio para ter aquele resultado natural mesmo, Gui. Agora, doutor, uma outra dúvida. A gente precisa fazer manutenção desse transplante ou não? Gui, essa é uma pergunta interessante porque as pessoas acham que é só fazer o transplante e acabou o problema. Mas não, precisa manter um acompanhamento contínuo. Por quê? Os fios não transplantados, então os fios que as pessoas já tinham no couro cabeludo, podem sofrer a ação da calvície ainda. Então nós precisamos manter esses fios junto com o do transplante capilar, que não sofre a ação da calvície. Doutor, sobre a técnica desenvolvida, explica pra gente rapidamente. Gui, isso é muito interessante. Antigamente, nós tirávamos toda uma região, fazia cicatriz, dava ponto, era muito mais invasivo. Hoje é muito menos invasivo, nós tiramos fio a fio, intercalando os fios que nós retiramos para depois cobrir a região da área doadora, para ficar imperceptível. Muito bom. Agora, doutor, com relação ao tempo de cirurgia, na sala de cirurgia, demora muito ou é um procedimento mais rápido? Gui, então, muitas pessoas ficam assustadas com o tempo, mas é um procedimento muito minucioso, é manual, é muito artesão. Então, requer um tempo prolongado de cirurgia, em média de 6 a 7 horas, dependendo de cada caso. Doutor, homens e mulheres podem se beneficiar dos mesmos tratamentos para a queda de cabelo? Claro, Gui, a calvície não tem nome, não tem endereço, não tem idade e nem gênero. Então, homens e mulheres sofrem com calvície, então nós precisamos sempre identificar antes de escolher um tratamento. E, por exemplo, tem homens que têm aquela calvície extensa, Nós falamos, será que tem solução para isso? E sim, tem opções, por exemplo, retirada de outros pelos do corpo, de barba, de tórax, que a gente consegue suprir aquela demanda do paciente. Mas tanto esses homens, tanto as mulheres
podem fazer transplante, sobrancelha, então tem solução para todos os casos. No caso dos homens, então, falha da barba, tem como corrigir? Claro, Gui, o transplante de barba é bastante procurado por nós também, porque nós conseguimos preencher, conseguimos fazer o remodelamento daquele sonho que o paciente tem de ter a barba preenchida. E é super importante mesmo, né? Doutor, quero te agradecer pela sua presença aqui no Manhã Melhor. Muito obrigado, Gui, também. É uma satisfação poder estar com você nesse momento. Um procedimento promete melhorar a estética de quem tem uma flacidez leve a moderada, localizada principalmente na parte abaixo do umbigo, que muitas vezes incomoda também mulheres magras. Quem explica pra gente é a médica cirurgiã plástica doutora Anique Brilhante. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha por aqui. Hoje eu quero falar sobre uma dúvida muito comum no consultório. Existe uma versão menor da abdominoplastia? E a resposta é sim. Nós chamamos de mini abdominoplastia. Esse procedimento é indicado para pacientes que têm uma flacidez leve a moderada, localizada principalmente na parte inferior do abdômen, aquela região abaixo do umbigo que muitas vezes incomoda mesmo em mulheres magras ou que já treinam regularmente. É muito comum após gestações ou pequenas oscilações de peso. A principal diferença em relação à abdominoplastia tradicional é que na mini nós trabalhamos uma área mais limitada. Isso torna o procedimento mais direcionado, em alguns casos com uma recuperação mais rápida. A cicatriz costuma ser menor, semelhante a uma cesariana um pouco mais ampliada, e o umbigo, na maioria dos casos, não precisa ser modificado. Para a flacidez também podemos associar um aparelho de retração de pele. Já para a diástase podemos também incluir a amarração dos músculos abdominais, tratando aquele estufamento do abdômen. Mas aqui entra o ponto mais importante. A mini abdominoplastia não é uma versão simplificada da cirurgia tradicional. Ela é uma indicação específica. Quando existe flacidez mais importante, um excesso de pele acima do umbigo ou um afastamento muscular mais acentuado, a mini pode não entregar um bom resultado. Hoje eu fico por aqui. Para mais conteúdo com informação de qualidade e um olhar especializado, me acompanhe nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. A flacidez e o chamado derretimento facial são comuns após o emagrecimento rápido, principalmente com o uso das canetas emagrecedoras. Mas é possível lidar com esse quadro, segundo explica a médica dermatologista, doutora Raíza Rezende. Olá, Gui Moreira. Olá para você ligado aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre uma queixa que tem aparecido cada vez mais no consultório: a flacidez e o derretimento da face após emagrecimento. Muitas pessoas conseguem emagrecer, mas começam a perceber o rosto mais murcho, sem contorno, com a pele mais frouxa e uma aparência mais cansada. E isso acontece porque, além da gordura corporal, o rosto também perde volume e estrutura. E quando essa perda é muito rápida, principalmente em pacientes que estão usando medicações para emagrecimento, essa mudança facial pode ficar ainda mais evidente. Mas o mais importante é entender que hoje nós conseguimos prevenir e tratar esse processo de forma muito natural. E na minha prática, o melhor resultado costuma vir da associação de técnicas. O ultrassom microfocado, como o Liftera, ele ajuda a trabalhar a flacidez e a sustentação mais profunda dos tecidos. Os bioestimuladores de colágeno têm um papel muito importante na firmeza e na qualidade de pele, estimulando a produção natural de colágeno ao longo dos meses. E os pontos de estruturação com o ácido hialurônico ajudam a devolver o suporte de áreas estratégicas da face, sem aquela aparência artificial ou exagerada. E tem um ponto muito importante: esse tratamento idealmente deve começar junto com o processo de emagrecimento, principalmente quando o paciente faz uso das medicações para perda de peso. Porque quando a gente consegue prevenir a perda de sustentação ao longo do processo, os resultados ficam mais naturais e harmônicos. Eu sou a doutora Raíza Rezende, dermatologista, e foi um prazer estar aqui com vocês. Te vejo no próximo programa. Quando a dor de quadril é considerada um alerta? Quem responde pra gente agora é o Dr. Pedro Anra, ele que é médico ortopedista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira. Muito obrigado pelo convite. Oi a todos os telespectadores. Hoje a gente vai falar de um tema que
que é extremamente importante e impacta cada vez mais a qualidade de vida das pessoas, que é sobre a dor no quadril, quando ela passa a se tornar um sinal de alerta e deixa de ser normal. Doutor, para começar, responde pra gente, quando então a dor no quadril deixa de ser considerada normal? Toda dor pode até ser aceitável, se ela não perdurar muito, se ela não demorar para passar. Ou se ela não estiver impactando a sua qualidade de vida, os movimentos básicos do dia a dia, pôr um calçado, colocar uma meia, sentar e se levantar de uma cadeira, ou às vezes até tirar o seu sono. Isso tudo são sinais de alertas e precisam ser investigados. Agora, doutor, quais são as principais causas desse problema? São várias que acometem o nosso quadril. Existem dores como tendinites, dores musculares, contraturas, lesões musculares, ou alterações como necrose do quadril, a artrose, que é o desgaste. O desgaste. Lesões na cartilagem, entre outras que são extremamente limitantes para o nosso corpo. E quais são os sintomas que indicam que a gente precisa procurar um médico especialista, doutor? O mais claro é quando essa dor volta, recidiva, ou quando ela não melhora com um medicamento simples, um analgésico, um anti-inflamatório, que às vezes a gente toma sob controle e supervisão de um médico, ou se isso está tirando o seu sono, mas o principal também é impactando a sua qualidade de vida, te limitando, não deixando você fazer as atividades cotidianas, normais do seu dia a dia. Isso é mais comum em idosos ou pessoas mais jovens também pode ter? Ambos. Tanto em idosos, que por sinal, como a nossa expectativa de vida está subindo cada vez mais, a gente está tendo muito mais problemas como desgastes de quadril. E jovens também, traumas, que jovens submetem mais, lesões tendíneas por esporte, sobrecarga, ou às vezes até má postura. Doutor, explica pra gente agora quais são os tratamentos disponíveis. Existe um leque muito grande de tratamentos, mas como eu sempre explico, o principal na medicina é nós direcionarmos o tratamento correto para aquela patologia, para o problema que você tem. Esse leque é amplo, mas tem que ser bem direcionado. Existem tratamentos como alterações mecânicas do nosso corpo, um fortalecimento, fisioterapia, uma correção postural, isso é muito importante. Outros tratamentos que já demandam medicamentos, que existe também uma série grande de medicamentos disponíveis que a gente pode fazer o uso, e também os procedimentos, sejam cirúrgicos, procedimentos minimamente invasivos, menos invasivos. E esse leque todo a gente pode apresentar para o nosso paciente de acordo com o grau do problema dele. Doutor, e justamente por isso, né, pela questão da idade ou questão também de má postura, seja lá um exercício físico forçado aí, e hoje cada vez mais as pessoas procuram por essa cirurgia de prótese ou não? Sim, a incidência, né, aumentou muito da necessidade e a indicação de cirurgia de prótese, principalmente pelos problemas que você citou. A expectativa de vida, as pessoas estão ficando mais velhas, o desgaste da articulação que todo mundo vai ter, cada vez mais para as pessoas, ou até problemas que acometem os jovens, como a necrose de quadril, que foi muito comum depois do Covid, pela obstrução, pelos problemas de coagulação, uso de corticoide. Então isso tudo acaba aumentando muito a indicação da cirurgia. E é uma cirurgia que hoje em dia modernizou muito. Existem técnicas minimamente invasivas, onde a gente não corta nenhum músculo para conseguir fazer a cirurgia, com cortes na pele, vias de acesso, como a gente chama, muito pequenas. E, claro, que tudo isso predispõe uma recuperação e um retorno à vida normal e esportiva de forma muito mais fácil. Muito mais rápida. Muito bom, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço, Gui Moreira, e me mantenho à disposição para qualquer eventual necessidade. Ondas de calor, alterações de humor, insônia, queda da libido e dificuldade de concentração. Esses são alguns dos sintomas do climatério, fase natural de transição para a menopausa. Assunto que você confere agora com a médica ginecologista a doutora Flávia Dalpico. Bom dia, Gui Moreira, e para você ligado comigo aqui na Record News. Hoje chegamos ao último episódio da nossa jornada sobre climatério e menopausa. Vimos que o climatério é uma fase natural da vida da mulher e representa a transição para o fim da vida reprodutiva, marcada pela queda da produção dos hormônios sexuais e os principais impactos na qualidade de vida. Entendemos que temos diferentes tipos de hormônios que podem ser utilizados, sintéticos ou bioidênticos, e suas principais vias de administração. Em seguida, aprendemos sobre quais são as contraindicações absolutas para a reposição, quebrando tabus antigos que por décadas fizeram as mulheres temerem o uso de hormônios. Vimos também que para aquelas mulheres que realmente não podem fazer a reposição, existem muitas opções alternativas para ajudar na melhoria da qualidade de vida. Expliquei por que as mulheres nesta fase ganham peso e têm dificuldade para emagrecer.
Também entendemos como as deficiências hormonais afetam o nosso sono e os impactos que isso traz à nossa saúde. Por último, falamos como o desejo sexual se modifica nesta fase e os elementos necessários para reativar o fogo do relacionamento. Hoje chegamos ao fim da nossa jornada. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido sobre a importância de manter seus hormônios equilibrados para ter mais qualidade de vida com segurança. Eu sou a doutora Flávia Dalpico, ginecologista há 20 anos, cuidando das mulheres, e se você quiser continuar acessando informações sérias e qualificadas sobre este assunto, me sigam nas redes sociais. Até mais! O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E eu volto no próximo sábado. Até lá!